Aromamente, saúde e prosperidade. Vamos hoje abordar o blend digestivo, o blend que é chamado também de assimilação, o Zengeste, um grande companheiro para colaborar com a gente nos processos digestivos dos alimentos, acalmar o estômago e reduzir gases desconfortáveis e inchaço. É um blend para a gente nunca deixar faltar na nossa casa, porque ele realmente tem várias propriedades. Ele é calmante, ele é resolutivo, ele é solidário com o aparelho gastrointestinal. É conhecido como mistura domadora da barriga. Então, reforçando aqui, o nosso estômago, né, o nosso gastrointestinal, o nosso segundo cérebro. Tudo que nós também não liberamos de emoções, nós acabamos acumulando e tudo isso trazem novamente células que inflamam, não conseguem trabalhar no nosso metabolismo saudável. E aí interferem no processo de digestão, congestionando o trabalho do estômago, por exemplo. Então essa mistura ela contém gengibre, erva doce, coentro, tá, que vão aliviar o desconforto do estômago ocasional ou por indigestão, enquanto que o gengibre e hortelã-pimenta e o cominho, anis, estragão e erva doce vão ajudar mais na digestão complexa, mantendo o trato gastrointestinal mais saudável. E essa é uma maneira saudável, natural e suave de nós estarmos sempre colaborando para esse grande processo do metabolismo saudável que faz parte do gastrointestinal. Então, o Zengeste ele é para o nosso uso diário. Então, esse blend na parte de suporte físico, nós podemos usar ele aplicando sobre o abdômen ou tomando com um pouquinho de água ou também em cápsula para inchaço, gases, azia, náusea, indigestão. Inclusive problemas de náusea quando vai viajar, pessoas que ficam enjoadas, náuseas durante a gravidez. Simplesmente uma gestante pode colocar na ponta da língua um pouquinho no céu da boca, não precisa nem ser uma gota inteira. Da mesma forma com crianças que têm esse processo de enjoo, sempre uma meia hora no mínimo antes do processo de viagem, fazer uma massagem ao redor do umbigo, tá? Ou com um pouquinho de água, se já for possível, mais diluído a ingesta do Zengeste. Pessoas que têm muito problema de refluxo e cólica também tomar com água ou um pouquinho de cápsula, tá? Pode acrescentar o óleo essencial também de limão, pessoas que têm muito refluxo e cólica, ou faça o seu suquinho natural de limão e acrescente ali algumas gotas de Zengeste, lembrando sempre que uma gota para cada 20 quilos corporais da pessoa. Olha só que bacana também, nós podemos pingar diretamente bem atrás da língua, quase lá na garganta, quando a gente tem a garganta muito seca ou dolorida. Então dá para pingar com um pouquinho de água, coloque uma gota do Zengeste e faça esse trabalho de ingestão para a garganta seca ou dolorida. Aquelas pessoas também que têm muito enjoo matinal ou processo de azia logo que levantam pela manhã, aplicar na área do peito topicamente, então sempre pode diluir também o Zengeste, ou nos pontos de pulsação, no abdômen, ou então novamente tomar com um pouquinho de água ainda em jejum. Aqueles enjoos de movimento e viagem, eu já comentei para vocês. Pessoas que têm colite, síndrome do intestino irritável, cólon irritável. Então, tomar com cápsula, colocar uma gotinha de óleo vegetal para facilitar a absorção mais plena do óleo essencial, desse mix Zengeste, tá? Então, tomar na cápsula ou com um pouquinho de água, massageando também no abdômen diariamente. Pessoas que têm esse processo de cólon, de síndrome do intestino irritável, precisam fazer esse cuidado diariamente. É como escovar os dentes. Muito interessante do Zengeste, que nós podemos pensar nele tanto para casos de diarreia como para casos de constipação. Então, tomando ele novamente em cápsula ou com um pouquinho de água diariamente, ou até ter o seu processo de diarreia ou de constipação resolvido. Para tanto,
é necessário que, no mínimo, durante 3 dias, a pessoa faça um cuidado mais intensivo. Então, tomar de 3 a 5 gotas numa cápsula ou num pouquinho de água, tá? Umas 3 vezes por dia no mínimo, ou de 6 em 6 horas, ou de 4 em 4 horas. Isso é super tranquilo e saudável no apoio para diarreia ou constipação. Pessoas também que têm aquela doença de Crohn ou fadiga crônica, também são beneficiadas com uma massagem no abdômen, com o Zengest ou tomando ele. Em casos de intoxicação alimentar, por favor, lembrem do Zengest, tomem em cápsula ou na água com mais frequência. Então, a água é importante e a gotinha abençoada do Zengest também. E como eu falei antes, em casos de processos de garganta dolorida ou ressecada e também de congestionamento nasal, pelos componentes que nós temos no Zengest, você pode pensar nele quando tem tosse. Você vai aplicar diluído no umbigo e também sobre a ponta do nariz, sobre as abas do nariz. Fazer aquela massagem sobre o nariz mesmo, tá? Então, bota um pouquinho de óleo vegetal, uma gotinha do Zengest. Olha que interessante, gente. O Zengest não é um óleo somente para processos digestivos. Componentes dele atuam também em alguns desconfortos respiratórios. Por quê? Porque a gente começa a ficar sufocado, o nosso intestino, nosso metabolismo não trabalha legal e isso acaba reverberando o quê? Muitas vezes até em sinusite, que são problemas respiratórios. Por quê? São problemas digestivos, porque não houve aquele processo de limpeza necessário e cria um processo inflamatório e muitas vezes as pessoas desenvolvem aí sinusite e às vezes até labirintite. Então, o Zengest também vai contribuir para isso. Então, essa é a minha contribuição do Zengest, esse maravilhoso blend digestivo. Tenha sempre em mãos. Adicione algumas gotas para tomar na sua água. Você pode diluir em maior quantidade ou em menor quantidade, dependendo do seu paladar. Pode também acrescentar as gotas num chá que você já gosta, que você usa diariamente, tá? À noite, antes de dormir, para facilitar um trato gastrointestinal saudável, certo? Usando também no difusor 3 a 4 gotas. Se for necessário, ele também vai fazer esse processo de apoio respiratório, automaticamente aí trabalhando o nosso lado emocional, que eu vou abordar no próximo podcast. No momento, ficamos por aqui. Aromamente, um abraço.